Está quente aí, irmãos? Não? Está ficando cada vez mais quente, mas vai chegar uma hora que vai estar forrado, vai ficar mais quente. E aí a gente vai colocar o ar-condicionado, vai ficar tudo gelado. Amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem controle de amém. Vamos ver? Essa é a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o meu coração, sabe do que eu necessito, meu Pai. Que a Tua palavra venha falar comigo, iluminando o meu coração, revelando a Tua vontade para a minha vida. Que eu possa compreender, Senhor, o que o Senhor quer de mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, Deus continue abençoando ricamente sua vida. Queridos, eu gostaria de comentar esse texto especial. Estamos vivendo hoje, lá no Reino Unido, está tendo as Olimpíadas. Quem tem assistido às Olimpíadas aqui? Quem viu o jogo do Brasil? Não sei se o brasileiro, nem sei se ganhou, né? Ganhou? Glória a Deus. Então o Brasil ganhou, não vi, mas são várias modalidades em que o atleta, eles procuram se superar para conquistar, como diz a própria palavra aqui, uma coroa corruptível. Amém? Por que corruptível? Porque se acaba, tudo aquilo que se acaba, irmão, tudo aquilo que tem fim, é chamado de corruptível, que se corrompe. Amém? Que se destrói, que se desfaz. Amém, meus amados? Contudo, nós estamos em uma carreira que ela não tem finalidade corruptível. E ela não é corruptível. É uma carreira eterna, onde o prêmio será eterno. Diga glória a Deus. E eu queria comentar esses textos sob o tema a carreira cristã. Amém, irmãos? E nós precisamos aprender a desenvolver a vida cristã para que possamos alcançar o objetivo maior, que é a vida eterna. Quem quer ter a vida eterna aqui, diga amém. Quem já tem a vida eterna, diga glória a Deus. Amém. Pastor, já tem a vida eterna? Será que eu vou morrer? Será que um dia eu vou? Amém, meus irmãos? A vida eterna, ela só será consumada na ressurreição. Mas todo aquele que aceitou Jesus, diz a Bíblia, que já tem a vida eterna. Amém, queridos? Todo aquele que aceitou Jesus, ele já passou da morte para a vida. Que já não morre mais. O seu corpo descansa no pó e a sua alma eternamente viverá. Diga glória a Deus. E como que aquele que ainda não aceitou Jesus, e de alguma forma ainda está protelando, de alguma forma ainda está adiando a sua conversão, a sua entrega ao Senhor, se Deus o livre de morrer, essa pessoa vai morrer sem a vida eterna. E ela não poderá fazer parte da primeira ressurreição. Ela irá fazer parte da segunda ressurreição, junto com aqueles que ressurgirão do milênio. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vão ressuscitar junto com aqueles que viveram no milênio. Então, a ressurreição dos últimos dias, que a palavra do Senhor diz. E essa pessoa que morreu hoje sem Jesus, né? Ela não vai ressuscitar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Porque o arrebatamento da igreja, no grego, significa mortos
tirado do meio dos mortos. Diga glória a Deus. Porque aqueles que são mortos estão sepultados. Porque acontece, irmãos, com o cristão, a mesma coisa que acontece com o ímpio neste mundo. Sim ou não? Quem aqui que é cristão já ficou desempregado? Muita gente. Quem já trabalhou já ficou desempregado. E hoje já está empregado de novo. Acontece com o ímpio e com o santo. Amém, meus irmãos? Quem aqui já ficou doente? Quem já se hospitalizou? Com o ímpio acontece a mesma coisa. Por que acontece conosco? Porque estamos vivendo ainda em um mundo de transição. Estamos em um mundo de provação. Estamos em um mundo onde nós estamos nos preparando para a vida eterna. Diga glória a Deus. Por isso que o Senhor nos ensina lá em Mateus, capítulo 6, se não me falha a memória, capítulo 5 ou capítulo 6 de Mateus, que é o Sermão do Monte, o nosso Senhor lhe adverte. Ele diz o seguinte, olha só o que ele diz: não ajuntei tesouros na terra, aonde a traça, aonde a ferrugem e aonde o ladrão destrói, aonde a traça come, aonde o ferrugem corrói e onde os ladrões minam. Então Jesus, ele cita 3 coisas que podem destruir os bens de alguém nesse mundo. Amém, queridos? Ele fala de traça. Aonde é que a traça ela ataca? No lugar onde não é limpo, no lugar onde não se faz limpeza constantemente, a traça acaba proliferando naquele lugar, que é o tipo de fungo, né? Creio que seja isso, né? E a traça, ela gosta de comer roupa, ela gosta de comer papel, é ou não é? Só que o Senhor Jesus, ele usa a traça. Mas se você for ver nos tempos bíblicos, o dinheiro não era feito de papel. O dinheiro ele era feito, no mínimo, de bronze. Era prata, ouro e bronze, que eram feitos de dinheiro. Amém? Mas Jesus usa a palavra traça. Significa dizer que no descuido nosso, nós podemos perder o nosso dinheiro. Amém, queridos? Olha aí, a primeira coisa que pode roubar o seu dinheiro. Por isso nós não devemos nos apegar ao dinheiro, porque com o descuido nós podemos perdê-lo completamente. Amém, queridos? Por isso Jesus diz assim: como você não é o dono do dinheiro, você não é dono do dinheiro. Deus ele é dono do dinheiro, diga glória a Deus. Por isso nós não devemos nos apegar ao dinheiro, devemos nos apegar ao dono do que aí ele vai sustentar a nossa vida financeira. Porque senão qualquer coisa acaba tirando. Tinha gente que tinha apartamento, tinha empresa, tinha avião, tinha tanta coisa, e hoje não tem mais nada. Quantos bancos, irmãos, quantos donos de bancos que tinham tanta coisa e hoje não tem nada? Eu estudando no IPQ, e tem uma pesquisa lá que diz que 80, se não me falha a memória, 84% dos ricos, ou seja, 84% das riquezas que foram produzidas, elas vieram de uma extrema pobreza. As pessoas hoje ricas, elas já foram pobres. Existem hoje muitos ricos que foram pobres. E existem muitos pobres que são ricos, e existem muitos ricos que estão pobres. Amém, irmão? Muitos ricos, hoje, eles foram pobres. Amém? E existem muitos pobres hoje que eram ricos. Onde está o Banco Nacional? Amém? Onde está, eu acho que não sei nem se existe ainda de outra forma, onde está o Banco Bandeirinhos? Onde está a Lobras, que eram as lojas brasileiras? Quem foi nas lojas brasileiras? Lá na... Não é o nome da rua? Lá no comércio, né? A João Freire. Tinha na João Freire, tinha também lá na... Onde? Presidente Vargas. Aquelas lojas eram shopping. Eram os shoppings dos paraenses. Não tinha shopping, era todas as lojas. O pessoal comprava lá. A gente ia lá, você ia lá, e as pessoas, os rapazes, as mulheres, as moças, todas bem vestidas e atendendo. Cadê essa loja? Faliu. Porque, irmão, o dinheiro, ele não desaparece, o dinheiro nunca acaba. Ele apenas muda de mão. Diga para o irmão que está falando, irmão, cuidado com o dinheiro. Ele nunca acaba. Ele só muda de mão. Diga, porque o homem não é o dono do dinheiro.
Se o ser humano fosse dono do dinheiro, ele sustentava, segurava as coisas. Como ele não é o dono, o dinheiro não faz nada com nós. Por isso nós devemos servir o Senhor. Jesus disse também que uma outra coisa que pode nos roubar nossas riquezas terrenas. Amém, queridos? Olha só, além da prática, ele fala da ferrugem. O que é a ferrugem? É o tempo. Amém, irmãos? Se você observar, o ferrugem ele vem com o tempo e muitas vezes também com a falta de cuidado. Ferrugem, se você colocar um material que pega ferrugem no ferro, por exemplo, ainda que seja, se por exemplo tem um móvel feito de ferro, muito bonito, mas se você deixar ele no tempo, pegando chuva, se você, por exemplo, tem um carro, muito bonito carro, lindo lá, uma Ferrari, deixa o tempo todo na chuva, não cuida, que uma hora pega ferrugem. Então, a falta de cuidado e o tempo produzem ferrugem. Então, não. Lembra aquele seu fogão, irmão? Lembra aquela sua geladeira que você cuida dele? Já tem lá uns 5 anos, 7 anos, 10 anos. Você cuida dele da geladeira, mas não conseguiu evitar o ferrugem. Sim ou não? Miserável, o ferrugem apareceu. E a irmã limpa todo dia. Cuida do fogão, mas você olha por fora, mas o ferrugem é uma praga. Então, irmão, o tempo pode destruir as nossas riquezas. Sim ou não? Você vê que tem momentos que as redes de televisão estão lá em cima, daqui a pouco estão lá embaixo. Tem vezes que eles têm dinheiro, daqui a pouco estão pedindo emprestado. É ou não é, irmão? Funciona assim? Então, o dinheiro ele é assim, não podemos confiar nele, devemos confiar em Deus. Tem muita gente que coloca sua confiança no dinheiro e vai se arrepender amargamente. Teve um pastor que foi até pastor aqui, o pastor Luiz Augusto, meu amigo, do ministério aqui da nossa região, e ele, contando uma vez, não foi ele, um outro pastor Barrada, um pouco parecido os dois, acabam confundindo. O pastor Barrada, ele trabalhava com representante de uma marca de leite, representante da marca de leite. E aí, ele foi vender, ele era representante, ele foi em um supermercado que já até fechou. Era o que preço queria comprar uma certa quantidade desse leite. Ele disse, olha, não tem leite. Nós não podemos vender durante uma semana para nenhuma outra empresa, a não ser uma empresa grande, aí, se não me falha a memória, era o líder. Ele tinha comprado a produção, preste atenção, comprou a produção inteira da fábrica por uma semana. Durante uma semana não se podia vender esse produto para nenhuma outra empresa, porque aquele supermercado da rede comprou uma semana de produção total. Amém, irmãos? Aí o pastor Barrada dizendo que ele estava no carro com a pessoa, um amigo dele, ele foi falar de Jesus para ele. Vem falar de Jesus, eu sou rico, tenho dinheiro, eu não quero Jesus. Aí o pastor disse, calma. E aí, o pastor deixou ele trabalhar com ele, foi trabalhar com outra pessoa, e ele me contando. A última vez que ele encontrou com ele, ele estava pobre, vazio, quebrado. O dinheiro não pertence a ninguém. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, não se iluda com o dinheiro. Ele não pertence a ninguém. Ele não tem dono, irmão. O Senhor te dá o dinheiro, coloca na sua mão para você administrar. Por isso que ele pede o dízimo, para testar onde está a sua confiança. Todo aquele que confia no dinheiro, uma hora é traído por ele. Não existe nada capaz de trair mais o ser humano do que o dinheiro. Sim ou não, irmão? Se a mulher trair o marido, você consegue até recuperar ela. Se o marido trair a mulher, é capaz até de recuperar. Mas se o dinheiro te trair, meu irmão, ele te leva junto para o fundo do poço. A traição do dinheiro e afoga a pessoa. Por isso que o Senhor nos diz, não ajuntemos tesouros na terra, mas ajuntem tesouro no céu. Por quê? Porque a traça descuida. Porque o ferrugem o tempo. E os ladrões, porque o ferrugem ele fala também do mau tempo, das dificuldades que acontecem, acabam levando a riqueza. É ou não é? Quantas empresas que eram grandes hoje quebraram? A esplanada, né? Está acontecendo, a esplanada está fechando. Quem conhece a esplanada aqui no seu auge?
Ih, comprei muitos produtos lá no Pula-Pula. Ela, quem trabalhou na esplanada? Aqui. Tem alguém que trabalhou? Olha, o irmão Edilon trabalhou na esplanada. Então, Sombrais Saúde, uma empresa que eu trabalhei. Quem ouviu falar do Sombrais Saúde? Era uma empresa de plano de saúde, a Sociedade Beneficente de São Brás, que lembra? Era uma empresa grande, todo mundo queria ter um plano de lá. Cadê essa empresa? O dinheiro é traiçoeiro, mas Jesus é fiel. Diga comigo, o dinheiro pode me trair, mas o dono do dinheiro é fiel. Amém, irmão? Será que a gente pode roubar o dinheiro da nossa prosperidade? Também. São os ladrões. O diabo. A palavra do Senhor diz que Satanás ele matar, roubar e destruir. Então, o ladrão que é Satanás, quando consegue levar a pessoa a amar o dinheiro, colocar sua confiança e sua esperança no dinheiro, consegue afastar a pessoa de Deus e dessa forma consegue roubar dele aquilo que ele pensa que era dele. Diga comigo, o dinheiro é de Deus. Só tem dinheiro, só segura o dinheiro quem tem Deus. Amém, irmãos? Por isso, queridos, a caminhada cristã, é o texto que nós lemos, é uma batalha. Olha como é que o Senhor ele compara, porque, irmão, você vai estar competindo com o mundo, você vai estar competindo com o diabo, você vai estar competindo com você mesmo, você está competindo principalmente com você mesmo, com nós mesmos. Olha o que diz o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. Queridos, não olha para o dinheiro, não olha para as situações da vida. A palavra do Senhor diz que nós precisamos aprender a servir a Deus, a nos dedicar a Deus, assim como os atletas eles são dedicados. Você acha que é fácil a vida de um atleta? Eu acho que eu certamente não daria conta de ser atleta. Já pensou, irmão? O treino que esse pessoal passa, a gente treina, por exemplo, se você joga bola, você joga bola 2 horas. Já está morrendo com ele lá nas canelas. Eles treinam no mínimo 8 horas por dia, treino direto. Se alimentam, não comem muito. E você vê que no final da carreira de um jogador de futebol, por exemplo, ele está todo arrebentado. Muitos param numa idade de 37 anos, 30 anos. O cara não consegue mais, está todo arrebentado. É cheio de cirurgias na perna, é tanta coisa. Que a vida do atleta é muito difícil. Então, querido, se a palavra do Senhor nos compara a um atleta, significa dizer que nós não devemos brincar. Nós devemos estar sempre treinando a palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus, para que possamos alcançar o alvo maior que é a vida eterna. Diga para o atleta que está no seu lado, irmão, você já treinou hoje? Porque se não tiver treinamento, irmão, na hora de colocar você para competir, você não vai conseguir. Mas como é que funciona isso? Se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando, se nós não estamos jejuando, na hora que a tentação chegar, que é a hora de você dar largada, você vai ficar para trás. Amém? Na hora de realmente mostrar que treinou, que está com Deus, aí não vai funcionar, não vai conseguir. Não vai ter força, porque não está em oração, não está lendo a palavra de Deus, não está exercitando a fé. Quando acontecer um problema, a pessoa vai começar a se desesperar. Mas, irmão, se você está exercitando a sua fé na palavra de Deus, o diabo pode vir com tudo que vier. Ele cai por terra diante de você, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus. Aleluia. Porque é a igreja do Senhor. Amém, querido? Nós temos essa promessa. O versículo 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Você quer alcançar a vida eterna? Primeira regra para alguém que quer conquistar a vida eterna, uma vida saudável com Deus, é dominar o egocentrismo, é dominar a sua própria vontade, é dominar o egoísmo, é dominar, irmão, o orgulho, é dominar aquilo que entristece a Deus, é dominar os apetites carnais. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está falando, irmão, se você conseguir se dominar, se você conseguir ter o autocontrole, você é um atleta vencedor. Amém, querido?
teve agora esses dias, eu estava vendo mês passado, semana passada, sei lá. Teve um jogador que ele não, lá do Paysandu, ele desmaiou. Eu estava filmando, ele estava desmaiado, estava caído. Desmaiou, porque não tomou café o suficiente para treinar. Caiu, meu. Diga comigo, se eu não me alimentar da palavra, na hora da batalha, eu não vou resistir. É igual esse atleta. Não vou tomar café. Será que ele foi jejuar? Na hora de treinar, não dá para jejuar. O pessoal não jejua. Amém, irmão? Não dá para jejuar. Eles comem o café da manhã deles. É assim o Monte Horebe, o Moisés no Monte Horebe. É uma subida de monte no café da manhã. O almoço também é aquela coisa bem grande, né? Aquela montanha. Por quê? Porque gasta muita energia. Amém, meus irmãos? Por isso a palavra do Senhor diz que todo atleta, todo aquele que está na corrida da vida eterna, precisa aprender a dominar seus próprios apetites, seus próprios desejos. Aquilo que nos afasta de Deus, nós precisamos aprender, com certeza, a dominar. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não dominarmos a carne, ela vai nos dominar. Com o diabo não tem dessa não existe meio termo. Ou você vence, ou ele se derrota. Diga para o irmão que está falando, irmão, você foi chamado para vencer, para pisar na cabeça do maligno, para conquistar a vida eterna e para andar com Deus. Amém, meus irmãos? Nós não fomos chamados, meus amados, para perder, para ser um atleta que vai ficar em segundo lugar. Diga aqui comigo, eu não fui chamado no segundo lugar, eu fui chamado para receber a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Então, todo atleta, em tudo se domina. Aí dá um exemplo, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. O pessoal que estão treinando, que estão competindo lá no Reino Unido, né? Lá na Inglaterra, não é isso? Eles estão competindo por uma coroa corruptível, que quando eles falecerem, vai acabar. Antes deles, até mesmo, da sua vida terminar, até a sua profissão de atleta vai acabar. Mas olha a outra parte do versículo. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ou seja, aquela que nada pode destruir, nem a ferrugem, nem a casca e nem os ladrões poderão destruir e consumir a nossa coroa. Diga glória a Deus. Porque o Senhor é conosco, porque nós servimos a Deus. Estamos aqui para sermos vencedores. O Senhor nos colocou aqui para ser vencedor. Versículo 23 diz: assim corro também eu, não sem meta. Quem quer ser um cristão que se autodomina, que tem o fruto do Espírito Santo aí, que é o domínio próprio? Diga amém. Primeira coisa, se você realmente quer andar com Deus, tenha algo. Amém? Tenha algo. O que é que você quer ser na presença do Senhor? Você quer ser apenas uma pessoa que vem para a igreja, ou você quer ser uma pessoa que vai fazer diferença na sua família e que vai mudar a sua história? Porque tem muita gente, irmãos, que passa a vida inteira vindo à igreja, mas a sua família não muda, a sua própria vida não muda, não consegue influenciar ninguém, porque anda sem meta. Não tem algo. Uma hora está bem com Deus, outra hora precisa de ajuda de alguém para buscar na sua casa para poder vir à igreja, porque não tem meta. Mas aquele que tem meta, aquele que tem algo, irmão, não precisa que ninguém fique atuando, pelo contrário, ele é a força da esposa é a força do marido, e ele é o exemplo para a sua família. Diga glória a Deus. É assim que nós somos. Diga, eu ando com meta, e a minha meta é agradar a Deus, é conquistar minha família para Jesus. É ser uma bênção na minha casa. Amém, queridos? Esses são os nossos métodos mais comuns, mais normais. É ser um exemplo para a nossa família. É ser exemplo para os nossos filhos. Exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Exemplo de pessoas que começam uma coisa e terminam. Exemplo de pessoas que quando querem algo, não ficam pela metade, mas conquistam. São pessoas que o Senhor chamou para serem mais do que vencedores. Meu irmão, o Senhor já te deu a graça, a permissão. Quando você entrou nesse lugar, quando você aceitou Jesus, você já se tornou mais que vencedor.
Por que você mais vencedor? Porque você vence uma coisa que jamais você teria condição de vencer sozinho, que é o pecado, é a morte. Alguém tem poder aqui sobre a morte? Mas aquele que aceitou Jesus já tem poder sobre a morte. A morte não pode mais matá-lo, diga glória a Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que se o nosso corpo se desfizer, já temos um corpo, uma casa espiritual eterna feita por Deus do céu. Amém, queridos? A morte não pode mais matar os servos do Senhor. No versículo 26 diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como despedido golpes no ar. Se você não tem uma meta, se você não tem um alvo de aonde você quer chegar com Deus, você vai bater em tudo quanto é lugar, tudo quanto é porta, vai acreditar em tudo que se colocar diante de você e não vai chegar em lugar nenhum porque não tem meta. Bater no ar, irmão, é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Esmurrar no ar significa dizer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, que é algo que estamos fazendo que não estamos entendendo. Não estou entendendo o que é ser cristão. O que é que eu devo fazer para vencer o pecado? O que eu devo fazer para vencer a carne? O que eu devo fazer para fazer o quê? Amém, irmão? A pessoa está tão perdida que ela não sabe de onde vai chegar, porque ela não sabe de onde ela saiu. Amém, queridos? Mas quem sabe de onde saiu e tem um alvo, e o alvo é Jesus, nessa sua corrida, vai ser uma corrida de superação. Diga, eu fui chamado para superar. Amém? Deus te chamou para superar a história, quem sabe, a história da tua família que tinha sido fracasso, de nunca ninguém ter se formado, de nunca ninguém ter prosperado, de nunca ninguém ter sido feliz. Às vezes a gente encontra pessoas, irmãos e irmãs, mulheres e homens, que dizem assim, que às vezes estão com problema no casamento, e aí a gente vai conversar com essas irmãs sobre a família, descobre que a irmã já se divorciou, a mãe se divorciou, a tia se divorciou, e agora ela mesmo crente está para se divorciar. É apenas o espírito de fracasso, de derrota na vida sentimental dessa família que vem simplesmente passando de geração a geração. Mas você foi chamado para mudar a sua história. Amém? Diga, eu fui chamado para mudar a história da minha família. Queridos, não importa o que foi a sua família até hoje. Se você é de Deus, coloque algo que o Senhor gosta de algo. Se você tem algo, não, eu vivi isso até aqui. Eu vivi no pecado, meu pai morreu de câncer, meus tios, meus pais, meus irmãos viviam nas drogas, mas eu vou ser diferente. O Senhor me chamou para mudar a história em nome da minha família. Diga glória a Deus. É por isso que o Senhor está nos dizendo aqui, que nós não devemos lutar, né? É assim luto, não como desferimos golpes no ar. Mas o que é que nós fazemos? Devemos fazer, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para que depois de ter ensinado tanto, para que depois de ter dado tanto exemplo, não venha no final fracassar. Então, queridos, nós somos chamados para vencer, para subjugar nossas vontades, para conquistar aquilo que está diante de nós, para ter um alvo com Deus, porque o Senhor quer andar conosco, Ele vai nos levar a conquistar maiores vitórias. Se acredito, diga amém. Amém. Então, meu amado, que a sua história, a partir de hoje, que você possa entender que como um atleta do Senhor, como um guerreiro de Jesus, como alguém que Deus chamou para mudar a sua história, a história da sua família, você precisa ter meta. Diga para o irmão que está do seu lado, irmão, tenha meta, tenha algo para a sua família, apresente isso a Deus. Amém, queridos? Se nós tivermos alvos, se nós tivermos metas, nós vamos poder lutar por elas, nós vamos poder conquistá-las, nós vamos poder chorar por elas, jejuar por elas, nós vamos alcançá-las, porque o Senhor nos chamou para isso. Pastor, minha família, tem pessoas doentes na minha família, o que é que eu faço? Eu digo para você, Jesus te chamou para ser a luz. Deus te chamou para ser luz na sua casa.
para abençoar a sua família. Você é a família de Deus. Sobre você está o nome de Jesus. Você recebeu do Senhor autoridade para levar o seu evangelho. Diga glória a Deus. Então faça aquilo que o Senhor tem mandado e prepare-se, porque a bênção virá em nome de Jesus. Quem quer renovar a sua fé, diga amém. Quem quer fazer algo com Deus hoje, diga amém. Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos apresentar ao Senhor agora, com o coração aberto, com o coração sincero, com o coração cheio de vitória, no nome de Jesus. Feche os olhos, pense em Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pense em nós. Meu Deus e meu Pai. Quantas famílias aqui, meu Deus, que têm vivido, meu Deus, dias de fracassos, dias de tristezas. Senhor, pessoas que têm deixado o inimigo roubar aquilo que era precioso. Pessoas que têm, meu Deus, se enganado, se iludido com o dinheiro, quando ele, meu Deus, não pertence a ninguém, mas pertence ao Senhor, porque está escrito que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Por isso, Pai, aleluia, Jesus, derrama, Senhor, tua graça, derrama, Senhor Jesus, da tua presença. Louvado seja o nome de Jesus. Pense agora em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo teu nome, meu Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a buscar a presença do Senhor. Comece a buscar a presença de Deus, meu irmão. O Senhor te chamou para andar com Ele, para conquistar uma vida melhor. Não se iluda com este mundo. Não se iluda com o dinheiro. Não se iluda com a vida boa agora. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dado a ti, meu Pai. Renova, Deus, as forças. Renova, Senhor, a fé do teu povo. Renova, Senhor, agora em nome de Jesus a confiança do teu povo em ti. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você foi chamado, meu irmão, para mudar a história da sua casa. Você que tem deixado o inimigo tocar na sua família. Você que tem deixado os seus filhos serem roubados do Senhor. E não tem falado para eles. Quem sabe o que temos falado em casa e atrapalhado a vida da nossa família. Mas que o Senhor possa agora mudar o nosso coração. Que o Senhor possa mudar o seu coração. Quem sabe o seu filho deixou de vir para a igreja porque ouvia coisas que não devia ouvir. Aleluia. Aleluia. Começa a restaurar, meu Deus. Começa a restaurar essa casa. Começa a restaurar esse lar. Começa a restaurar essa família, meu Deus. Apresente-se, meu irmão, diante do Senhor. Confesse os seus pecados. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te limpar. Ele está pronto para te transformar. Aleluia. Seja glorificado, Deus, do teu nome. Seja exaltado pela majestade. Seja exaltado pela majestade. Diga, Senhor, me prepara. Me treina, Senhor. Eu quero ser um atleta, Senhor, de conquista. Eu quero ficar no mesmo caminho. Eu não quero deixar as coisas, meu Pai, dessa vida me atrapalharem. Eu não quero, meu Deus, me iludir com a aparência deste